Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus, o amor de Cristo. Bom dia, e também bom dia a quem nos acompanha em casa. Nós celebramos hoje na Igreja a quinta-feira da Ascensão. Em muitos países em que nós vivemos e nascemos, por exemplo, Portugal, aqui o Canadá, hoje não é feriado, mas já foi feriado durante muitos tempos. Era a quinta-feira da subida do Senhor ao céu, e esta festa passa para o domingo nestes países onde não há feriado. Mas, por exemplo, na Alemanha, e algumas pessoas acompanham-nos lá da Alemanha, hoje é um grande feriado na Alemanha, o dia da Ascensão, o dia do Pai. E todos os alemães neste dia, penso que no norte da Europa, neste dia vão para o campo, dar graças a Deus pela natureza que brota, e que era a mesma coisa que nós fazíamos em Portugal. Portanto, por razões políticas, hoje não é feriado. E, portanto, nos países onde não é feriado, a Igreja adapta e celebra no domingo a seguir. Mas, no fundo, hoje é quinta-feira da Ascensão. É a quinta-feira da subida do Senhor ao céu. Em Jerusalém, porque o dia já começou há bastante tempo, muita gente vai ao monte, onde a tradição diz que o Senhor subiu ao céu neste dia, fazer festa, alegrar-se, porque o Senhor subiu, mas não nos deixou sós, e prometeu enviar-nos o Espírito Santo. E vamos nesta Eucaristia celebrar, em ação de graças a Nossa Senhora de Fátima, familiares defuntos, e Manuel de Nelson e Rosa Silva, e Manuel Teves. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus de infinita bondade, que santificais os pecadores e alegrais os infelizes, confirmai em nós a obra da vossa graça, para que perseverem firmemente no vosso amor os que foram justificados pela fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, querendo o tribuno obter informações seguras sobre as acusações dos judeus contra Paulo, mandou que lhes tirassem as algemas e reunissem os príncipes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Fez então descer Paulo para comparecer diante deles. Paulo, sabendo que o conselho era constituído pelo partido dos saduceus e pelo partido dos fariseus, exclamou no meio do sinidário: Irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, e é pela nossa esperança na ressurreição dos mortos que estou a ser julgado. Estas palavras descenderam em conflito entre fariseus e saduceus, e a assembleia dividiu-se. De fato, os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, ao passo que os fariseus afirmam uma e outra coisa. Levantou-se enorme gritaria,
e alguns escribas do partido dos fariseus. Ergueram-se e começaram a protestar com energia, dizendo: não encontramos nenhum mal neste homem. E se foi um espírito ou um anjo que lhe falou, a discussão redobrou de violência, a tal ponto que o tribuno, receando que eles despedaçassem Paulo, ordenou que os soldados descessem para o tirarem do meio deles e reconduzissem à fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor apareceu a Paulo e disse-lhe: coragem, assim como deste testemunho de mim em Jerusalém, deverás dar testemunho também em Roma. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A bondade do Senhor encheu a terra. A bondade do Senhor encheu a terra. A palavra do Senhor é reta, da fidelidade nascem as suas obras. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. A bondade do Senhor encheu a terra. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai Santo, não peço somente por eles, mas também por aqueles que vão acreditar em mim, por meio da sua palavra, para que eles sejam todos um, como tu, Pai, o és em mim e eu em ti, para que eles sejam um em nós e o mundo acredite que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam consumados na unidade e o mundo reconheça que tu me enviaste e que os amaste como a mim. Pai, quero que onde eu estou também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, a glória que me destes, por me teres amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu conheci-te, e estes reconheceram que tu me enviastes. Dei-lhes a conhecer o teu nome, e dá-lo-ei a conhecer, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho que acabamos de escutar, meditar, tirado do Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 20 a 26, é o resumo da nossa fé. Acreditar em Jesus, que vivia no amor com o Pai e veio ao mundo para nos falar desse amor e levar-nos para o amor do Pai.
E esta é a dinâmica dos cristãos. E Jesus disse neste sermão, se assim se pode dizer, que rogava não só por aqueles que estavam à sua frente, como todos aqueles que iriam acreditar no seu nome. E esses que vão acreditar no seu nome somos nós, e as gerações, a seguir as gerações, com problemas, com desafios sempre atuais, renovados. Nós vivemos num tempo de grandes desafios. O nosso tempo vai ficar na história. E como nós soubermos responder aos desafios do nosso tempo, assim a história vai falar de nós, de todos. Por exemplo, esta igreja que os imigrantes aqui construíram, nem todos estavam de acordo, muitos foram-se embora. Porque não estavam de acordo com ideias que vinham sei de onde, uns não queriam, outros não sei o quê, e foram-se embora. Mas houve um grupo que ficou e construiu esta igreja e vai ficar no futuro. Como é que vai ser o futuro? Não sabemos, mas é a igreja de Jesus Cristo. Eu não sei como é que vai ser o futuro. Eu tenho que saber responder-nas no momento que estou a viver agora. E a igreja é isto. É isto que Jesus Cristo diz no Evangelho. Aqueles que acreditam que Ele vivia no amor com o Pai, que veio para nos falar desse amor e continuamos, geração a geração, a acreditar no mesmo amor. Nós hoje celebramos na igreja a quinta-feira da Ascensão, a Ascensão. Nossa Senhora é a Assunção e Jesus é a Ascensão, é ascender aos céus, voltar para o Pai. E esta quinta-feira da Ascensão, que eu repito, que já foi um feriado, então, em muitos países, nós em Portugal era um dia importante, muitas terras iam aos campos. Eu lembro-me no Alentejo, onde se ia às espigas, colhiam-se espigas, porque já estão lá na nossa cultura, na nossa terra, já está a natureza. No norte, as maias, neste mês de maio, as maias, que vêm de culturas muito antigas, que são cerimónias que se faziam nesta altura, em que o Senhor ascendeu ao céu, mas não nos deixou sós. E deixou-nos um mundo belo, que nós temos que amar, mas que é isto, nós caminhamos para Jesus. Nós também hoje na igreja, dia quinta-feira da Ascensão, é o dia do Santa Alegria, São Filipe Neri, o Santa Alegria. Um homem extraordinário, que nasceu em Roma no século XVI, 1515, que não nasceu em Itália, não nasceu em Roma, depois mudou-se para Roma. É o fundador de uma congregação de leigos. Nós vivemos hoje, todos temos ouvido falar, está lançada na igreja não um concílio, mas de discutirmos todos os cristãos do mundo todo como é que vai ser a igreja no futuro. É claro que a igreja do futuro não pode ser o que a Alemanha ou a Suíça quer. Pode. Eu estive lá e não é isso. Mas há muitos cristãos que pensam que sim, que é aquilo que a Alemanha e que a Suíça, alguns da Alemanha e da Suíça, porque na Alemanha e na Suíça há muita gente boa. Lembramos-nos da Guarda Suíça, que é paga pela Suíça e que guardam o Papa, e que tem um período para aquela guarda. Não é o Vaticano que paga, é a Suíça. Um compromisso histórico, um compromisso tremendo. E temos jovens, filhos de portugueses, que já com naturalidade suíça, que servem, vão a um concurso a nível da Suíça para fazer parte da Guarda Suíça, que é pago pelos cristãos, pelo povo da Suíça. Não é o Vaticano que paga aquilo. É uma honra e aquela beleza toda. Mas hoje na Suíça e na Alemanha há muita gente, muita gente que confusa no cristianismo.
E está lançado essa discussão por aí, para o que é que vai ser da igreja. E São Filipe Neri, já no século XVI, fez uma congregação de leigos. E essa congregação, os oratorianos, que eu penso que a igreja dos oratórios, a igreja dos congregados, sobretudo em algumas cidades mais importantes de Portugal, em Braga, em Porto, tem a igreja de congregados, que é desta congregação fundada por São Filipe Neri. E é que é composta por membros que se comprometem a pertencer a uma comunidade local particular, independente e autónoma, um oratório geralmente nomeado para um lugar em que está localizado. Por exemplo, o oratório Brigham, na Inglaterra, o oratório de Oxford, etc. E são grupos de cristãos que se juntam com determinados princípios no meio do mundo, trabalham como os outros, mas depois muita oração, e são fiéis ao Espírito. E talvez São Filipe Neri, já no século XVI, nos esteja a indicar como vai ser um pouco a igreja do futuro. Associações de cristãos juntos. Nós confiamos a São Filipe Neri. São Filipe Neri, que é o santo da alegria, era muito brincalhão, muito bem disposto, muito divertido, e que dizia coisas tremendas. O São João Paulo II diz assim de São Filipe Neri: como é bem sabido, o santo costumava colocar os seus ensinamentos em máximas curtas e sábias. Dizia assim para as pessoas: seja bom, se puder. Dizia isto é uma catequese. Seja bom, se puder. Se você tiver o seu coração disponível para ser bom. Ele não escolheu a vida de solidão, mas ao exercer o seu ministério entre as pessoas comuns, também quis ser sal para todos os que o encontraram. Como Jesus pôde igualmente entrar na miséria humana, presente nos palácios nobres e nos becos de Roma renascentista. Ele dedicava-se aos pobres, aos mais fracos, aos mais simples. A sua catequese era com frases muito simples, como o nosso povo, às vezes, nós somos filhos de um povo que falava assim, com frases, com cumprimentos simples, mas uma referência sempre a Deus e sempre à modificação interior. E São Filipe Neri pode ser uma inspiração para a igreja do futuro. Uma igreja de gente que se junta e que reza, que partilha e que olha com alegria para o futuro. Olha, a nossa igreja aqui é um sinal disto. Nós somos, vós, sobretudo, sois a geração que foram fundadores. E o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Muitos espertos, muito sábios, anunciaram isto, anunciaram aquilo, e que às vezes com influências que vinham daqui e daquela, não souberam ver isso, mas houve aqui um grupo que se manteve. O povo tem aqueles ditados populares, até às vezes na nossa sociedade há aqueles tolinhos que falam, mas a maioria deixa falar. Mas não quer dizer que eu não esteja a dizer umas verdades. Pronto, São Filipe Neri pode ser uma inspiração para o nosso tempo. E um grande santo, um grande que fez esta associação, não tem votos espetaculares, vive-se no meio do mundo, e a partir dele já surgiram muitas outras congregações, muitos outros grupos de cristãos que fazem em silêncio votos, vivem no mundo normalmente, mas têm votos interiores. E São Filipe Neri colocou a sua organização, se pudermos dizer assim, era deste calibre. Também há coisas que a gente são complicadas de falar,
E nós vivemos num tempo conturbado, muito conturbado, mas é preciso tentar perceber. Aquilo que aconteceu nos Estados Unidos estes dias, e que nós cristãos e quem está em casa devemos ter muita calma, porque vê logo politicamente classificar. O atentado de Bufa foi racista. O atentado de Texas foi por causa das armas. E esta foi a explicação. E muita gente vai atrás disto. Porque no Bafa foi um rapaz branco, porque em Texas foi um latino, infelizmente a comunidade latina está com grande sofrimento, e portanto, politicamente, aproveita-se isto e diz. As explicações que deram oficialmente foi isto. Um foi racista e o outro, as armas é que têm culpa. Ontem eu vou-vos dizer, eu pus no Facebook, quem está em casa, na nossa página da igreja no Facebook, um vídeo do padre Adam Cotas, que trabalha com a comunidade latina na Califórnia, e ele fala um espanhol muito simples, porque o espanhol da Califórnia é simples, e dá para ouvir, e ele diz tantas verdades, este padre. Ele diz, e a pobre comunidade latina que está a sofrer na Texas, aqui no Buffalo é outra coisa, mas é a mesma coisa. E nós não nos podemos deixar levar atrás, porque são jovens. E diz o padre Adam Cotas, este jovem, por exemplo, o latino, que ele conhece, que ele conhecia, via jogos do diabo com sangue, com jogos de terror que eram oferecidos por amigos, por familiares, para o menino estar sossegado. E depois, reparai, todos estes atentados, a falta de família. Eu não sei aqui o do Buffalo, mas segundo o Adam Cotas, este padre que trabalha na Califórnia, diz este miúdo, 18 anos, a mãe foi entregá-lo à avó. A avó deve ter posto em causa, porque ele fez 18 anos no dia 16 e arranjou dinheiro e foi comprar aquelas armas todas. Logo, mas que veio a formar-se, vem de jogos, vem de vídeos, que a grande maioria dos pais não sequer sabem. E quem lhe ofereceu aqueles jogos, a ele e a muitos outros, quem lhe ofereceu os jogos? A própria família, os próprios amigos. E depois todas as características, e depois nós vamos atrás de interpretações políticas, jogos políticos. Quando, por exemplo, no nosso tempo, um tempo cheio de erros, nada de igreja, nada de fé, mas o culto ao demónio por aí. Diz este padre Adam Cotas que na paróquia ao lado dele, há 5 ou 6 anos, o padre entrou alguém na sua paróquia e foi morto o padre. E ele não só matou o padre, como o deixou cheios de símbolos do demónio. Cheio de 6, não sei o que mais, que estes jovens estão a crescer nisto. E nós cristãos não é condenado. Este jovem foi vítima. Mas olhai que nenhum político vai falar destas firmas que fazem este tipo de jogos, que estão a dar catequese, que estão a formar, e a maioria das famílias não sabem o que os filhos veem. Estão a aumentar os crimes sexuais entre os jovens e violentos, porque são jogos que eles veem de tudo, há pouca vergonha, e ninguém se atreve a condenar estas firmas que fazem isto. E andamos todos a dizer que somos muito modernos. Olhai que eu já disse aqui,
nós tivemos esse problema aqui com o curso da Queens. E foi um problema que nos dividiu. E o que é que disseram da Queens para o grupo? Afastai-vos da igreja. Agora a religião. Nós, a igreja, não. Para que a Queens, que é uma instituição tão respeitável e que nós amamos, que os portugueses amaram, muitos filhos dos portugueses trabalham na Queens, para que é que nós queremos doutores destes? Não são todos. Mas gente que está no poder a dizer àquele grupo. Eles por acaso disseram, que eu sabia que diziam aquilo. Afastai-vos da igreja. Agora a religião é uma coisa. É isto, é o diabo. É o que eles querem. O que eles querem é isto. E nós, cristãos, estamos a fazer o que os nossos jovens. E depois, muita gente interpreta como político. Isto não é política. Isto é a realidade, é a igreja no nosso tempo. É a igreja no nosso tempo. Nós temos que ir à raiz das coisas. A um corte total com o passado. Agora, ou no futuro. Tu vens de uma história, tu tens a tua família. Nós precisamos de falar com os jovens, nós precisamos de acompanhar. Os pais têm que ter a obrigação de saber o que é que os filhos fazem. E porque esta gente que quer fazer isto aos jovens, o que é que diz? Tu estás a tirar liberdade aos jovens. Se tu entrares no quarto, se o pai e a mãe entrar no quarto, uma menina toda esparvoada, desculpem-me o termo, é violentar a liberdade da menina. Isto é que ensinam. Isto é o que estão a dizer. E nós, cristãos, estamos a deixar, estão a incutir, está-se a incutir na nossa juventude o culto ao demónio. Eu disse há 2 dias, eu fui no dia de segunda-feira, fui em um sítio, tinha lá ido antes da pandemia. E de um momento para o outro são lojas de droga. E eu fiquei apavorado. Destas drogas, a lei passou agora no tempo da pandemia e surgiu para aí coisas e coisas. Olha, a droga é um sinal do capitalismo tonto. É o lucro. Não se importam com as pessoas. É o contrário disto de culto do demónio. Mas também não está certo. O que importa no negócio da droga é o lucro. Portanto, não interessam as pessoas. E a própria sociedade, nós cristãos, temos que falar disto. Portanto, porque, por um lado, nós hoje temos aí os sistemas do mundo, a gente nem sabe classificá-los. Na década de 70, 80, lutava-se pelo direito dos trabalhadores, lutava-se pelo direito da saúde, lutava-se pelas coisas melhores. Agora não. Agora é uma moral. Agora defendem valores morais. Não podes ferir aquela menina que estão a crescer, a tornar-se não sei como, na sua liberdade pessoal. Nem o pai. Isto que é isto? Isto é moralidade. Uma moralidade nova. E estamos a destruir a nossa juventude. E estamos a destruir tudo. E estamos a dar cabo de tudo. E depois vem com interpretações. E quando não se atinge aquilo que é fundamental. Nós precisamos de parar. Os cristãos estão entre 2 mundos. Entre este capitalismo que só se importa do lucro. E, por outro lado, uns moralistas que querem criar, que não sabem, que hoje querem uma coisa, amanhã querem outra, nunca se consegue satisfazer, e tocam-se. Eles estão no outro lado, isto é como uma esfera, eles tocam no capitalismo, mas tocam num tipo de outro sistema que já não sabe para onde vai. E nós católicos, nós cristãos, eu dou os parabéns a este padre, que não conheço, o padre Adão Cotas, que de uma forma muito simples, eu até me admiro que nos Estados Unidos alguém consegue falar desta maneira. Porque nós temos que ir à causa das coisas.
Não vamos cá entrar e oferecer. Nem Buffalo, racista. No Texas, as armas é que têm culpa. E é verdade de um lado e é verdade do outro, mas não é a verdade total. Há as causas por trás. Há o profundo. Não veremos ninguém atacar essas coisas dos jogos. Terão que ser as famílias. Terão que ser os pais. Terão que ser. Não ofereçam jogos desses. Porque o problema, alguns são capazes de digerir aquilo, assimilar, modificar e ver que aquilo que não. Mas isto eram jovens. Passaram a viver a realidade. Aquilo era a realidade. Este jovem latino do Texas trabalhava lá numa lojita e que não estava com ninguém, vivia no mundo dele, segundo dizem, e dizia para os colegas: vós não sabeis quem eu sou. E tinha razão. Os colegas não sabiam quem ele era, porque ele não era uma pessoa real, ele era feito por aquilo que ele via no seu quarto, no seu mundo. Ele não era uma pessoa real. E nós precisamos, como cristãos, falar de Deus, não ter medo. Nós estamos num momento tão importante da nossa história. E não vale a pena andarmos com esta história de política, direita ou da esquerda. Não vale a pena andar com isso. O que vale é analisar os acontecimentos e ver onde estamos. Onde estamos, para onde vamos e qual é o futuro. Hoje São Filipe Neri, o santo da alegria, pode nos indicar, juntarmos, reunirmos. As nossas comunidades portuguesas sempre viveram nisto. Eu espero que muita gente que não quer comunidade, que não quer nada, que é o seu grupo de amigos, aqueles que pensam como eu, aqueles que não me incomodam. No fundo é isto, que é a tal coisa do bullying. Nós todos tivemos bullying. Tivemos que aprender a livrar-nos do bullying. Todos nós temos histórias de sermos maltratados. Estes jovens têm que ser preparados para a dureza do mundo. Porque quando encontram o mundo, a dureza do mundo, não sabem. E alguns reagem desta maneira. Até o bullying, como está a ser tratado por alguns sectores, é muito complicado. Não é isto. Não vai solucionar. E depois, sobretudo, estas interpretações, que, por exemplo, quando vieram com a interpretação aqui do Buffalo, é racismo, ou lá que é das armas, eu fiquei muito incomodado. Porque eu tenho que analisar o que está mais por trás. E a gente vai a ver. Família dos dois, dos três, dos quatro, da gente entra nas prisões e é tudo a mesma coisa. Família não há. Não tiveram amor nenhum. Foram maltratadinhos por todo o lado. Excluídos. E deram-lhes coisas para as mãos. Deram-lhes sem analisar. E depois nós andamos a aproveitar isto. Mesmo eu já ouvi aí católicos, portugueses, a interpretação que dão é aquela que eu assumo na minha cabeça. O que está por trás, meus amigos. Olhemos o que está por trás. E rezemos por estes jovens. Portanto, aquele latino estava entregue mesmo ao diabo, ao culto do demónio, porque diz o Padre Adão, estava entregue a isso. E anda aí essa teoria, tiramos Deus do coração dos nossos jovens, mas colocámos lá o diabo. E muita gente e muita coisa está a acontecer no nosso mundo. Preparemos para o futuro. São Filipe Neri, que neste dia de quinta-feira da Ascensão, elevemos o nosso olhar para o céu, como em cada época o fez. E não tenhamos medo. Precisamos de refletir. E não é andarmos com acusações, que é isto ou aquilo. Não, vamos dar por o dedinho. Eu fico muito, muito incomodado quando não ouço ninguém a pôr em causa esses jogos, essas coisas que andam por aí. Muito incomodado. Deem as interpretações que quiserem, mas aquilo que estamos a fazer aos jovens, isso é muito grave, e a nossa geração
E o futuro vai olhar para nós com muita crítica e um juízo muito severo. Nós não estamos a fazer bem aos nossos jovens. E estes 2 sinais aqui nos Estados Unidos têm tudo. Tinham tudo. Até o dinheiro. No dia 16 fez 18 anos, juntou o dinheiro, liberdade, e gastou naquilo. Para quê? Para cumprir uma missão. E dizendo aos colegas, vós não sabeis quem eu sou. Eu tenho poder. E qual é o poder? Poder de quem? Quem me deu aquele poder? Que o Senhor nos dê força e nos dê que São Filipe Neri, que era o santo da alegria, nos anime, e não tenhamos medo, mas assim não vamos lá. A nossa sociedade não vai lá. Os extremos estão-se a tocar. A maioria, os extremos estão-se cada vez mais a tocar. E nós, as nossas famílias, vítimas de um progresso que não é progresso, que é tortura, autêntica tortura. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Seja louvado por Mãe Maria Santíssima. Irmãos e irmãs, nas rogações são preces a implorar o auxílio de Deus para as diversas necessidades dos homens. Oremos com fé dizendo: Senhor, ouvi as nossas preces. Senhor, ouvi as nossas preces. Irmãs e irmãos, destas 2 primeiras intenções, escolhe-se uma. Ai, Jesus, por amor de Deus. Temos você está a ler o vermelho. Ok, sorry. Para que neste tempo pascal o Senhor nos dê a graça de vivermos unidos a Cristo Jesus ressuscitado, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o grande dom da Eucaristia dado à Igreja reanime a nossa esperança no céu e na terra prometida, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os homens e as mulheres se lembrem sempre de que o Senhor Deus os criou à sua imagem, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os homens e as mulheres nunca se esqueçam de que o domingo é o dia do Senhor, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o homem cultive a terra e a domine, e ama a vida que o Senhor nele insuflou, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o homem saiba usar dos bens da terra que o Senhor Deus criou para seu bem, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos, e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Seja o Senhor por suas mãos este sacrifício, para a Para a glória do seu nome, para o nosso bem e da salvação da Igreja. Oremos. Senhor nosso Deus, que pela admirável permuta de dons deste sacrifício, nos fazeis participar na comunhão convosco, único e sumo bem, concedei-nos que, conhecendo a vossa verdade, demos testemunho dela na prática das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus.
Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Porque o Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, vencedor da morte e do pecado, subiu hoje ao mais alto dos céus, ante a admiração dos anjos, e foi constituído mediador entre Deus e os homens, juiz do mundo e Senhor dos senhores. Ele não abandonou a nossa condição humana, mas subindo ao céu, como nossa cabeça e primogênito, deu-nos a esperança de irmos um dia ao seu encontro, como membros do seu corpo, para nos unir à sua glória imortal. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 és o Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o é o nome do Senhor, hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, e dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que adormeceram na esperança da ressurreição. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O Cristo nos uniu, o poder de Deus que
Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e a minha graça. Oremos. Protegei, Senhor, o vosso povo, que saciaste nestes divinos mistérios, fazei-nos passar da antiga condição do pecado à vida nova da graça, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lá ao fundo está uma folha com o Dia de Portugal, o programa do Dia de Portugal, do dia 12 de junho, que é o dia que seria o dia também da nossa festa do Espírito Santo, que nós vamos fazer aqui um altar na capela nesses dias, do Divino Espírito Santo. E depois o Corpo de Deus, já falámos com o Sr. Padre Leo Berne, vamos fazer a procissão do Corpo de Deus. Nós compramos o pólio, temos o pólio, vamos fazer entre as duas missas,
termina a missa das 9h30, às 10h30 começa a procissão e depois segue-se a missa em inglês. Portanto, fazemos a procissão em volta da igreja para o louvor como sabeis, também o Corpo de Deus também não é quinta-feira, o Corpo de Deus também não é feriado aqui. Isto é 17 de junho, mas é no domingo. Nós fazemos também em Portugal, eu penso que é feriado do dia do Corpo de Deus, mas aqui não é. E nós faremos então no domingo. E também já está ali o crisma, a confirmação. O Sr. Arcebispo deu-nos a honra de vir a fazer a confirmação. Estamos a criar o grupo da confirmação. A partir do domingo de 2 de junho vamos tentar reunir com as pessoas que estão interessadas no crisma. E para nós é uma honra, porque comigo nunca aqui houve confirmação. E agora vamos servir Arcebispo, presidirá a confirmação 17 de julho, e vamos fazendo o grupo. Também será na missa em inglês. E eu agradeço que partilhem isto e que falem disto, e mesmo quem está em casa, porque para nós é uma honra, perante o Sr. Arcebispo, aceitar, porque com a pandemia não tem havido confirmações de lado nenhum. Muitas famílias de portugueses têm-nos posto essa interrogação. Eu tentei ligar ao Sr. Arcebispo e ele disse que sim, e para nós é uma alegria. Portanto, virá, depois de muitos anos, fazer a confirmação. E vamos passar esta notícia, porque vai ser na missa em inglês, vai ser tudo em inglês. É aberto a quem porque está aí uma dificuldade em encontrar confirmações por causa da pandemia. E adultos também, nós também temos 2 ou 3 adultos que vamos formar para a confirmação. Então vamos ficar neste dia da quinta-feira da Ascensão, no dia de São Filipe Nério, o Santo da Alegria, com o Santíssimo Sacramento, uns minutos, e depois uns tempos, durante a manhã, e depois à tarde, outra vez, e sobretudo colocar o nosso coração nos problemas do nosso tempo, sem termos medo e tentando ir à raiz das coisas. Aquilo que está a ser feito às famílias não é correto. O pai e a mãe têm que ter autoridade, saber o que o menino ou a menina estão a ver nos seus quartos. E diga quem quiser, os intelectuais do sistema, digam o que disserem, o resultado está aí. O resultado, e não andemos a pintar de outras cores. O pai e a mãe são os melhores amigos. E é isto que nós temos que dizer. E, portanto, diante do Santíssimo Sacramento, esta manhã, rezemos pelos nossos pais e mães, das nossas famílias, das nossas crianças, e não tenhamos medo. São doutores, mas doutores descabidos e descabidas, porque estão a pôr na cabeça dos nossos jovens coisas que não são reais, não os preparam para a vida, para o futuro, para as dificuldades. E quem sofre? Quem sofre é as famílias, é as comunidades. A comunidade latina, que um abraço muito grande para a comunidade latina, está a sofrer muito. Não contava aqueles pais, aqueles avós que migraram com tanta dificuldade, passar aqueles rios, aquelas coisas para chegar ali, para ter uma vida sossegada, e de um momento para o outro, um drama destes. Rezemos pelas nossas famílias diante do Santíssimo Sacramento. Meu Deus, eu creio, adoro e espero e amo. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não os amam. Meu Deus, eu creio, adoro e espero e amo. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não os amam. Meu Deus, eu creio, adoro e espero e amo. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não os amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço o sacrifício, corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacramentos
com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do coração imaculado de Maria, peço-vos a proteção dos povos pecadores. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de